Em meados de 2009, o ufólogo Mário Nogueira Rangel, por intermédio do também ufólogo Paulo Eduardo Pilon, conheceu uma mulher chamada Irene. Esta contou a ele uma estranha experiência que teve juntamente com sua amiga Ivete, quando conheceram dois rapazes de aparência comum, na cidade paulista de Praia Grande. No domingo, dia 28 de junho de 2009, o ufólogo Mário Nogueira Rangel recebeu na sua residência Irene, de 52 anos, separada e operadora de telemarketing, acompanhada por sua irmã e pelo também ufólogo Paulo Eduardo Pilon, que anteriormente havia lhe enviado um e-mail solicitando que pesquisasse o caso. Por e-mail, Irene informou que por volta de 1978 e 79, quando tinha 21 ou 22 anos, passou um fim de semana no bairro Vila Tupi, no município de Praia Grande de São Paulo, em companhia de parentes e da amiga Ivete, da mesma idade dela, mas já falecida. Lá, elas conheceram dois rapazes muito altos e bonitos, Igor, um loiro de olhos bem azuis, e Ilmar, de olhos castanhos e esverdeados, todos pseudônimos. Os quatro estavam dentro de um carro, talvez um Opala, que estava estacionado próximo à estátua de Netuno, um marco que fica no bairro conhecido como Cidade Oceã, bem em frente à praia. Igor e Irene estavam nos bancos da frente e Ilmar e Ivete no banco de trás. Igor então se voltou para o amigo